Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a bênção do Senhor e já vamos daqui a pouco chamar a serva do Senhor para entrar aí, né? E nós vamos falar sobre algo poderoso. Amém? Espírito Santo, queremos te agradecer nessa noite por estarmos na sua presença. Eu te glorifico uma vez mais, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eu peço, Senhor, que o Senhor se faça presente nessa transmissão e que a sua mão poderosa esteja conosco, que o Senhor venha bradar no nosso meio, distribuindo, Senhor, da sua unção sobre nós, colocando a sua mão sobre esta live para que vidas sejam alcançadas, que possamos dar frutos para ti, que possamos ver sinais acontecerem nesse lugar, cura divina, libertação, milagres e muito mais. Tudo para a glória do seu nome, para o crescimento, Senhor, da sua obra, da sua igreja. Nós pedimos, fica conosco, nos abençoe e nos dê a sua unção, o poder do teu Espírito Santo. Libera anjos, Deus, que vão passear nessa live. Libera anjos que possam visitar vidas, lares, casas, famílias, de uma forma sobrenatural. E que nós possamos sentir poderosamente o seu agir e a tua presença no nosso meio, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Deixa eu ver aqui quem mais está chamando aqui. Deus abençoe. O Tiago Fernandes, Michele, Maria José. Glória a Deus. Foi ontem, muita glória de Deus. A Maria José deve ser de lá também. Muitos milagres, estou impactado com as curas. O Everton esteve lá com a gente ontem. Olha o que ele está falando aqui. Eu estou impactado com as curas. Foi muito maravilhoso, né? Foi bênção, aleluia. O Senhor é uma bênção, pastor, amém. Eu recebi pó de ouro nas mãos e minha filha de 6 anos também nas mãos. Olha, eu nem sabia, viu, Michele, a missionária? Eu não vi. Isso, eu vi que teve uma irmã lá que estava aqui assim, né? Mas a irmã eu não vi que a irmã tinha recebido. Glória a Deus, reverendo Paulo Loureiro, tá entrando aí, ó, o profeta, Rio de Janeiro. Deus abençoe, meu querido, amém. Irmãos, eu vou chamar então a pastora Fernanda. Pastora Fernanda, se puder entrar, pastora, já pode entrar, tá bom? Daqui a pouco ela entra aí, ela já está chegando, já enviei um link para ela. Eu gostaria de lembrar, então, que nós estamos contagem regressiva para o nosso seminário do sobrenatural. Olha só, ela já está entrando aí, ó. Vamos lá. Aceitar aqui. Eita glória! A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastora. Quero agradecer ao Senhor pelo convite, né? Queria deixar de estar na live do Senhor, porque o Senhor também me honrou numa live, um podcast. Aí veio no meu coração, eu vou honrar o pastor Ronaldo também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Fernanda, ela, não sei se os irmãos, eu sei que a maioria dos irmãos que estão aí deve conhecer a pastora, porque entrou muita gente aí que eu não sei quem é, que não deve ser seguidora da pastora, né? E eu resolvi fazer essa live com a pastora Fernanda, irmãos, para quem não conhece o ministério dela é um ministério focado em sinais. Vocês estão ouvindo bem o áudio, o meu áudio e o áudio da pastora? Fala aí, pastora, um alô para os irmãos para ver como é que está o áudio. Shalom, shalom, irmãos. Vocês estão me ouvindo? Dá um alô aí, irmãos, se está ok, que às vezes eu escuto um pouquinho de eco, mas eu consigo ouvir sua voz tranquilo. Senhor, tranquilo por aqui. Olha lá, alguém disse que está falhando, mas vocês conseguem ouvir a voz? Até tem um barulhinho que eu também estou ouvindo esse barulho. A irmã está perto de algum equipamento eletrônico? Vou ver aqui. Será que eu Pode vou desligar? ser.
Desliga só para fazer um teste. Que o meu ventilador tá ligado, mas não está interferindo. Agora melhorou? Opa! E aí, irmão? Ah, não, parece que deu um eco. Deu eco? Deu um eco ainda. Então você pode ligar o ventilador, que não é o ventilador. Tá? Amém? Irmãos, mas vocês conseguem ouvir a voz dela, nítido? Shalom. É a minha voz que está distorcida ou é a voz dela, irmãos? Deixa eu ver aqui. É a minha voz? Não, Viva Voz não está ligado. Deixa eu ver aqui. Também não tá ligado Viva Voz, não. Fone de ouvido? Deixa eu ver aqui. É a minha voz? Tá, você está chegando bem aí, pastor? Minha voz? Eu tô ouvindo. Aqui para mim tá. As vozes estão boas. É a minha voz. O irmão falou que as vozes estão boas. Eu acho que dá para ouvir, né, irmãos? Pastor, reverendo, não dá para usar o lapela, porque se eu usar o lapela, eu não consigo deixar carregando. Quando põe para carregar, o lapela, o celular descarrega, ele não carrega. Aliás, ele carrega, mas o lapela não funciona. Deixa eu ver um fone de ouvido aqui, irmãos. Só um minuto que eu vou ver um fone de ouvido aqui. Pastora, vai se apresentando um pouco pro pessoal, Tá bom. o seu ministério, tá bom? Shalom, irmãos. De onde vocês estão falando? Eu sou a pastora Fernanda, sou do sul de Minas. Vamos entrando, olhando essa live para os seus amigos, para que possamos alcançar mais pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu testar aqui, irmãos. Gabriel. Catarina, Aline, o Tônia do Rio de Janeiro. Oi, Tony. O Dálcio de Curitiba, o apóstolo Dálcio, Michele de Suzano, o Arnaldo, a paz do Senhor, Arnaldo. Glória a Deus. A irmã Cibele de Curitiba, Léa, de Itapecerica da Serra, olha que bênção. Cláudia Bacabal, Maranhão, é bem. Tem o pessoal de longe aí, glória a Deus. Irmãos, eu acredito que os irmãos conseguem ouvir a gente, né? Eu não estou conseguindo ligar aqui o que eu queria. Mas vamos lá. Eu vou conversar com a pastora aqui, por causa dos horários, a hora corre muito rápido, né? Mas os irmãos conseguem ouvir a gente, entendeu? Olha lá, se a pastora baixar um pouco o volume do celular dela, melhora. Baixa um pouco, pastora, o volume do seu celular. Tá, eu vou abaixar. Melhorou? Eu abaixei. Amém? Aleluia. Parou. Deu certo? Para mim, parou. Olha que Parou aí, bênção. irmãos? Agora melhorou. Amém.
Amém, ficou bom. Ô, glória, era o volume, pastora. Irmãos, vejam bem, tem um texto da Bíblia, vou deixar até um texto da Bíblia aqui em Atos capítulo 5, versículo 12, diz assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, os sinais, eles sempre existiram, sempre fizeram parte. Eu creio que o céu é um céu de riquezas, e essas riquezas, elas se materializam no nosso meio. Então, nós temos tido, assim, essas experiências. Eu sei que a pastora Fernanda, ela já está nesse ministério há um tempo já. Para mim é uma coisa não faz muito tempo que eu comecei a ter experiências com alguns sinais. Ah, mas a pastora Fernanda, eu tenho acompanhado ela, algumas coisas que ela posta, e eu também, teve uma vez que eu fiz uma campanha com ela também, e tive resposta nessa campanha, e muitas pessoas fazem campanhas com ela, e tem experiências sobrenaturais. Então, eu gostaria, pastora, que a senhora falasse um pouco desse ministério, como foi que você começou. Primeiro, fala para nós o que é que acontece no seu ministério, o que você recebe no seu ministério. Amém. E, pastor, nós recebemos pedras angelicais, depois vou estar mostrando para vocês, as penas do céu, os atavios, que são correntes, colares, anéis, o arco da glória que se materializa nas paredes, pó de ouro, pó de diamante, dente de ouro, a minha Bíblia verte azeite, azeite materializa dentro dos frascos vazio, perfume se materializa. Esses são alguns dos sinais que têm acompanhado o meu ministério. A irmã já está há quanto tempo nesse ministério? Faz 6 anos. 6 anos. E 6 anos. o que levou, assim, o que levou a irmã a desejar esse ministério, a buscar essa unção? Como é que você foi? O que levou você a querer viver esse sobrenatural? Um dia, numa live do meu tio, o apóstolo Cláudio, da Escola do Reino, ele comentou sobre esses sinais. Aí, a minha mãe, no quarto, ela foi orar, ajoelhada na cama, e materializou uma pena linda. Aí, quando materializou, eu comecei a ter vontade de receber também uma pena. E com resposta de oração, começou a materializar várias penas angelicais. Todos os dias materializava as penas aqui em casa. E um dia um anjo apareceu no meu quarto, um anjo tão lindo. Aí, quando ele sumiu, eu falei, onde ele estava, eu vou até ele, até o lugar. Ou ele deixou uma pena ali, ou uma pedra. E ele tinha deixado uma pena no lugar que ele estava. Então, foi uma experiência sobrenatural esse dia, foi muito lindo. E depois das penas, começou a materializar as pedras angelicais. A primeira pedra que materializou foi debaixo da minha cama, porque eu ficava procurando a pedra todo dia. Debaixo da cama, dentro do banheiro, em cima da cama. Eu falava, Senhor, eu quero a pedra, eu quero receber pedras de anjo. Aí a primeira pedra foi debaixo da cama. Estava arrumando, estava varrendo a casa. E depois que matou essas pedras, foi vindo várias pedras angelicais. Eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver? Dá para ver, pastor? Dá para ver. Os irmãos estão conseguindo ver aí, irmãos? Essa
essa em formato de gota. Essa quadrada. Tem essa aqui também. Meu Deus. Formato diferente. Essa aqui eu acho linda. Essa aqui é um outro formato. Uau. Né? Essas aqui são as pedras lapidadas e também materializa as pedras não lapidadas, que são tipo essas aqui que materializou esses dias, uma angelita. Uau. Um ônix materializou esses dias. Esse é um ônix. Esse aqui é um ônix. Isso aqui é uma... Olha essa aqui, ó. Ela muda de cor. Meu Deus, coisa linda. É lindo as pedras. E tem as penas angelicais também, né? Tem as penas... As pessoas começam a receber penas normalmente da cor branca e depois vem as coloridas. A gente chamamos de penas de alto níveis. Essas penas, pastora, de anjos que têm determinadas cores. Que eu sei que anjos não são tudo branco, que as pessoas acham que anjo é tudo branco, né? Existem anjos... O anjo do Arco da Glória, ele é todo colorido. O anjo do Arco da Glória. E cada anjo, ele tem uma cor. Por exemplo, isso aqui é um anjo. É que você fala qual anjo que é, aí vai dar problema. Olha para você ver que linda. Coisa linda. Isso aqui também. Uau. Aí, teve um dia que materializou 80 pedras de uma vez. 80 Caiu tudo de uma vez. Aqui, ó. Uau. Coloquei tudo num saquinho. Pastor, essas pedras, elas se materializam, elas caem. Uma vez eu ouvi falar que essas pedras, elas caem do peitoral dos anjos ou alguma coisa assim. Você sabe me dizer sobre isso? Se é das vestes que cai? Sim, existem pedras que caem do peitoral dos anjos, porque na palavra fala que o querubim ungido, né, que ele se rebelou contra Deus, ele tinha várias pedras. Sim, no seu peitoral, pedras preciosas. E essas pedras, elas se materializam do peitoral dos anjos, tem pedras que se materializam vindo da Nova Jerusalém, tanto que essa campanha que estamos fazendo agora, que começa hoje, é referente às 12 pedras da Nova Jerusalém. As pedras vêm do muro da Nova Jerusalém. Uau. E são pedras muito lindas. Quando eu fiz essa campanha no ano passado, caiu 1.820 pedras em cima do altar de uma igreja, quando eu fiz essa campanha. Foi uma campanha muito forte. E assim, a senhora falou que a sua mãe, primeira vez foi sua mãe que viu apareceu uma pena na cama. Sua mãe viu uma pena Isso, na cama. ela ajoelhou, ela foi orar, ela pediu uma pena e se materializou do lado dela. Essa pena. E aí você, quando viu isso, você começou a querer se aprofundar mais e buscar mais, pedir mais. Aí eu comecei a ir também atrás de homens e mulheres de Deus por transferência de unção, né? A gente trabalha bastante por transferência de unção. Eu creio muito na transferência de unção. Tanto que na minha campanha eu faço transferência de unção para as pessoas e a gente tem tido testemunho todos os dias para a glória de Deus. Fora as pedras, eu sei que isso é muito polêmico, né? Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso. Uhum.
as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque não é uma coisa assim normal nas igrejas, não é uma coisa É verdade. normal para as igrejas, não é uma coisa assim, vamos dizer, que é bem claro na Bíblia que isso acontecia no meio da igreja, dos apóstolos. Então, as pessoas elas ficam um pouco descrentes, né, com esses Uhum. sinais. O que que você pode falar a respeito disso? Como você pode explicar um pouco mais na Bíblia Sagrada ou de uma outra forma? Que essas coisas são reais mesmo, para as pessoas que estão assistindo. Então, existem muitas dúvidas, né, referente ao sobrenatural. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que crerem. Então, se você crê, esses sinais vão vir até você. Muitas pessoas me procuram para fazer a campanha e falam: será que eu vou receber? Vai receber se você crer. Se você crer, você vai receber. E, e temos aí relato de muitos testemunhos, não tem como não ser verdade. É muitas pessoas de vários países, de vários lugares que recebem penas todos os dias, que recebem as pedras, que recebem o arco da glória. Então, a gente vê pelo testemunho das pessoas, né? Pelo Uhum. testemunho a gente vê que é realmente uma verdade. O, o, nas conferências que a gente ministra, sempre aparece assim, pó de diamante e azeite, né? O que mais aparece é pó de diamante e azeite. E incrível que aparece, sempre aparece geralmente para as pessoas que às vezes nem crentes são, que está na igreja, mas não é crente Uhum. e acaba recebendo de uma forma ou de outra e elas ficam impactadas, porque geralmente são as pessoas que estão meio assim com dúvidas, estão dentro do ambiente de culto, e elas ficam com dúvidas e acaba acontecendo com ela, com as crianças, com os filhos deles que estão do nosso lado, como eu já vi acontecer com criança. A gente estava fazendo uma live, na última live que a gente orou por sinais, começou a aparecer na casa, as crianças que estavam brincando na sala, não estavam participando da live, as crianças estavam brincando na sala, correu para a mãe, porque a mão começou toda a brilhar, né? A mão começou a brilhar, aqui começou tudo a brilhar, começou a ficar cheio de azeite e brilhava de pó de diamante e correu. As crianças não estavam nem participando da live, então não é a primeira vez que isso acontece, né? Uhum. Inclusive, o reverendo Paulo Loureiro, que está aí, que é do Rio de Janeiro, quando eu estive lá na igreja dele, quando nós começamos a orar por cura, a gente não estava orando por sinais, orando por cura divina, começou a cair muito pó de diamante e as pessoas que recebiam pó de diamante Olha, já eram curadas sem precisar orar por elas. Elas já eram curadas, elas começavam a brilhar. O chão assim o pastor me chamou e disse: "Corre aqui, vem ver". E a gente foi olhar no chão, o chão todo brilhava, debaixo dos bancos, o chão brilhava. E eu falava: "Irmãos, não foi eu que coloquei, não foi o pastor que colocou. Tem gente que nunca pisou o pé nessa igreja, não tem como ele falar que isso não é real, porque ele nunca pisou o pé aqui dentro, né? uhum. Então, nós já vimos muitas pessoas assim receber esses sinais e por meio desses sinais acontecer as curas. Ó, o pastor está confirmando, ó, é verdade, foi tremendo, está documentado em vídeo. O pastor disse ali, ó, está documentado em vídeo. Então, Glória a Deus. então isso a gente sempre vê acontecer. Agora, uma coisa que, ó, um irmão falou, a Juliette falou uma coisa interessante, nas roupas sacerdotal de Arão, no peitoral dele tinha pedra. O Senhor que mostrou a Moisés como a roupa dele tinha que ser. O problema de muita gente na igreja, pastor, é que eles, assim,
eles duvidam, eles começam a criar tanta dúvida das coisas sobrenaturais que eles falam, onde está isso na Bíblia? Onde, para que, por que Deus vai fazer isso? No que está edificando isso? Isso está promovendo o quê? Então as pessoas começam a colocar muita dúvida. Mas os sinais, a Bíblia fala sobre os sinais. Na Bíblia, inclusive, ela separa. A Bíblia separa de cura, de milagre e sinais. A Bíblia separa, né? Uhum. Quando eles oraram, a Bíblia, quando os discípulos estavam orando, eles disseram assim: Senhor, nos dê autoridade para pregar a sua palavra, enquanto tu estendes as mãos para curar e que se façam sinais e prodígio no santo nome de seu filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Então, eles pediram para Deus curar, para Deus fazer sinais, para Deus fazer prodígios e para Deus fazer maravilhas. E a Bíblia fala que pela mão dos apóstolos tinham sinais, tinham curas, tinham maravilhas. Então, é diferente uma da coisa da outra, É né? verdade. Então, estes sinais, eles acontecem para que as pessoas creiam no sobrenatural e começam a ter fé e ter vontade de buscar a Deus, de conhecer mais a Deus, e Deus se revela. Deus vai se revelando para as pessoas. Então, como você estava falando aí, tem que crer. Então, tem muita gente que não vai buscar, não crê, não vai atrás, mas se buscar, vai conhecer, né, pastor? Se buscar, Sim, com vai ter a certeza. revelação. Se buscar, vai ter a revelação. Que mais sinais você recebe, pastora? O mais recente, que eu acho lindo, que eu busquei faz anos, é o sinal do azeite na Bíblia. Vou ver se eu consigo espremer ela aqui para mostrar para o senhor, para vocês, né? Eu acho que vai dar para escorrer o azeite. Tá vendo? Tô vendo, tá escorrendo. Uau! Aí, esse da Bíblia, eu busquei muitos anos. Então, são horas e horas orando na Bíblia, são anos e anos orando na Bíblia. E vem também o azeite nos frascos vazios. Cada azeite é um cheiro diferente. Tem cheiro de uva, um cheiro que não existe, que nunca vi na terra, e vem perfume também nos frascos. Meu Deus, coisa linda. A glória de Deus. Muito lindo. Esse azeite também, né? Ele também nas mãos, escorre nas mãos. Eu estive orando Vem numa azeite. igreja. Quando eu estou fazendo transferência de unção para o povo, na campanha, aí materializa bastante azeite nas mãos do povo na hora da transferência. E também, além do azeite, o pó de ouro, né? Um sinal ali da presença dos anjos. Esse anel, por exemplo, ele é um atavio. Materializou. Ele materializou esse anel. É. Irmãos, eu vou falar uma coisa. Se liberte da mente religiosa. Porque se você não se libertar da mente religiosa, você vai ter um bloqueio na sua vida com Deus. Vai passar anos e anos e anos e anos e você não vai sair da mesmice. Você não vai sair do lugar. Você não vai ver sobrenatural, você não vai ver milagres. Você tem que destravar sua mente religiosa. Quem está falando aqui é eu, pastor Ronaldo, pastora Fernanda. Eu falo aqui porque eu sirvo a Deus com sinceridade. Nós não estamos aqui brincando de live, brincando de espiritualidade. Nós não estamos aqui fingindo as coisas. Nós não estamos ganhando dinheiro, oferta, não estamos pedindo pix, não estamos pedindo nada aqui. A gente está fazendo isso para divulgar o trabalho de Deus, da obra de Deus, porque nós temos andado no sobrenatural, nós temos visto o sobrenatural. Milagres, sinais, entendeu? Mas para isso você tem que se abrir, você tem que começar a entrar no fundo das águas. Você fica com medo de entrar no fundo das águas, você perde a oportunidade de viver
essas coisas lindas. Olha só quanta gente falando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os sinais seguirão aqueles que crê. Por impartição, porque eu já estou pronto para. Já tem gente, já estou pronto para receber. Sinais quebram a incredulidade. Olha, sou dentista e quero muito orar por milagres, dente de ouro. Tem até um caso de um dente de ouro, né, que um irmão orou por um por uma pessoa e nasceu um dente na verdade não é dente de ouro, né, a obturação, né, a obturação. Foi essa pessoa passou por dentistas, por exames, e os dentistas disseram que nunca viram uma obturação tão feita. Diz que estudou anos e anos e anos e anos e anos e nunca viu uma coisa tão perfeita, tão feita. Porque é feito por Deus, irmãos. É feito por Deus. Sim. Pastora, e a experiência de dente de ouro? Antes desses sinais, veio um pastor na minha cidade. Aí a primeira vez que eu ouvi falar de dente de ouro. Mas não sabia se tinha transferência de unção, essas coisas eu não sabia. Aí ele orou dentro da igreja e começou a materializar o dente de ouro. Aí depois de muitos anos que eu comecei a conhecer os sinais, eu pedi para esse pastor fazer uma transferência de unção para mim, ele fez, e materializado o dente de ouro. Tá no meu canal. Pode falar o canal, pastor? Claro, pode divulgar, pode falar. O meu canal do YouTube, Despertar Gospel. Tem Desperta lá os sinais. Gospel, irmãos, tá? Desperta Gospel e tem um Instagram, Desperta Gospel. Os irmãos entram lá, segue ela. Participa das campanhas, irmãos. Vai começar uma campanha agora, pastor? Vai começar hoje. Vai começar hoje, né? Então, jejum desde o dia 1º, jejum de 24 horas para o povo. Orar nas madrugadas. Eu varo à noite, nas madrugadas, orando para o povo, não só para os sinais também, mas por cura, por libertação, por abrir emprego, em todas as áreas, né? Envolvendo todas as áreas da pessoa, e mais os sinais, prodígios e maravilhas que têm acontecido. Então, os irmãos quiserem participar dessa campanha, já entre em contato. Se você conseguir colocar, pastora, se você permitir, eu ponho aqui o número, o contato, para os irmãos que querem participar da campanha. Eu coloco para mim, que eu não estou sabendo colocar. Se você conseguir colocar, você põe. Você pode colocar, então, tá? E como é que funciona essa campanha, pastora? Eu não consigo colocar aqui, pastor. Não está aparecendo para mim o... Eu vou pôr aqui, então. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Qual que é o número, o prefixo, o número? 35, de Minas Gerais. Tá. 991 16 61 991. Peraí, só um minutinho, pastor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Porque vai que eu passo errado, né? Glória a Deus. Olha só quanta gente comentando. 11. Vamos lá. 35. Isso. 99811 6116. 6116? Isso. Tá, eu vou passar aí, irmãos, da pastora Fernanda, quem quiser fazer a campanha. Deixa eu passar aqui. Estou passando o contato dela aí, os irmãos que quiserem fazer a campanha, os irmãos fiquem à vontade para poderem ter essa experiência. Pastor, como é que funciona a campanha? A campanha funciona... Eu mesmo atendo o povo, eu gosto muito de falar com o povo. E esse mês serão 12 dias de campanha, né? Estou 24 horas de jejum pelo povo. Eu faço transferência de unção das pedras, das penas angelicais, do arco da glória. Faço transferência de unção do pó de ouro, do pó de diamante, ativação das capas e das espadas.
são bastante ativação. As capas das espadas são ativações proféticas, mas na área do profético. Amém. E a pessoa, aí a pessoa vem conversar comigo, eu explico certinho como funciona a campanha, depois eu vou orientando eles como eles pode estar recebendo os sinais, e durante os 12 dias eu envio o áudio de oração também na madrugada, nos portais. Os portais são muito importantes, a gente está orando nos portais. Só para as pessoas entenderem, portais são horários onde portais são abertos, que no mundo espiritual, que geralmente é às 3 horas da manhã, né, pastora? Sim, Quais são os horários dos portais? A Bíblia fala sobre meio-dia, 3 horas da manhã na madrugada. Que mais, pastor? Meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, às 15 horas da tarde, às 18 horas, que é a viração do dia, às 9 horas da noite, e começa meia-noite de novo. Amém, irmãos? Em 3 em 3. Amém? Então vejam bem, ela está já 24 horas de jejum, né? Toda vez nas campanhas você está em jejum, não é? Sim, todas as Você está vezes. jejuando. E Por umas você vidas de... começou primeiro a ver. Vamos falar que tem mais sinais também que você recebe, né? O arco da glória. O que é o arco da glória? Eu coloquei arco-íris, irmãos, mas eu acabei errando o nome. É arco da glória, tá? Explica para os irmãos como O arco funciona da o arco da glória, glória. ele materializa na parede. Quer ver? Vou tentar mostrar para vocês pelo... Consegue ver? Sim. Olha que bonito. Ele materializa durante a noite também. Para as pessoas não pensar que é luz, né? Luz aparece durante a noite. Quando estava vendo Joshua Mills, não sei se o senhor conhece, Joshua Mills, o senhor já ouviu falar? Ele escorre azeite da mão dele, enche um copo de azeite com a mão. E ele tinha falado na época de uma live dele, se não me engano, ele é dos Estados Unidos, do Arco da Glória. E eu desejei muito, eu até pedi uma transferência de unção para ele. Aí começou a vir no meu ministério esse mistério do Arco da Glória. Glória a Glória Deus. a Deus. Pastora, tem mais sinais? Quais são outros sinais? O maná, pão inteiro, o pão em pedaço. O maná. Agora O você não maná. pode duvidar que isso aí está na Bíblia, irmão. Isso aí está na Bíblia, está bem claro na Bíblia. Você não pode crer que Maná, só naquele tempo Deus derramou o maná. Ele derrama hoje também. o maná, ou ele vem cheio de pó de ouro, pó de diamante, ou ele vem com pedras, cheio de pedras. E também atavios, né? Pode vir um atavio, por exemplo, esse atavio eu recebi do anjo, ele tem 80 pedras. Aí pode vir no maná também. Coisa linda. Tem outros sinais também? Eu acredito, Mais coisas? por enquanto é só esses mesmo, da Bíblia, do azeite, do perfume, das pedras lapidadas, não lapidadas, das penas angelicais, do pó de ouro, pó de diamante, óleo na mão, né? E a transferência na área do profético, que muitas pessoas começam a ouvir anjo, a ver anjo, a ser arrebatado no espírito, a ter experiência angelicais que antes não tinha e começaram a ter. E os anjos, a irmã conhece os anjos que andam com a irmã conhece eles, já foi revelado o nome deles para você, a patente? Sim, alguns eu já conheço.
Alguns já conheço, alguns foram transferidos, foram ativados, né? E eu converso com eles, falar assim, o pessoal pode achar meio estranho, né? Conversar com um anjo, né? Mas a gente conversa com eles, eles conversam com a gente, tem ali uma ligação. Esses anjos, eles são anjos ministradores para aqueles que irão de herdar a salvação, em Hebreus 14, né? Então, os anjos estão prontos para nos ajudar. Olha E só, todas... o pastor... Pode continuar, pastor, pode falar. Pode falar. O pastor Igor falou aqui, ó, depois da transferência da pastora, começou a manifestar tudo isso no meu ministério. Olha lá, o Amém. apóstolo Juliano já viu o cântico de anjos. Alguém está perguntando da aparência de anjos. Você pode... Eu sei que anjos, eles geralmente, eles podem aparecer de Com qualquer várias forma, aparências, né? de Tem várias umas aparências. com aparência de fogo, né? Parece um fogo, né? Esses são serafins. Tem uns que aparecem com o rosto de águia. O que a gente não pode é assustar, né? Porque eles são assim, quando eles aparecem, tem uns... os anjos de guerra são mais sérios, os anjos de guerra são mais sérios, tem uns anjos que são mais simpáticos, né? Vamos dizer assim. Não que todos não sejam, né? Mas só para os irmãos entenderem, né? Mas de guerra tem que ser sério mesmo, para pôr medo nos capeta. Né? É assim mesmo. Nós ministramos bastante nessa área de cura e libertação, e geralmente quando a gente está ministrando libertação, os demônios veem esses anjos, né? E Sim, eles ficam apavorados. E eles falam que verdade. eles são muito grandes, são muito fortes. E eles ficam... Esses dias tivemos uma experiência de arrebatamento. Minha esposa tem uma experiência de arrebatamento. E anjos levou ela, os próprios anjos levou ela em vários lugares. Vários lugares nós estávamos fazendo um trabalho de libertação para uma pessoa. E nós fomos descobrindo tudo, onde foi feito o trabalho, quem fez o trabalho. Minha esposa foi levada no cemitério, viu a foto da pessoa que estava no cemitério, foi levada no hospital para uma pessoa doente, para orar para uma pessoa doente, desfazer uma obra de bruxaria, de macumba. Depois ela foi levada até um outro certo local, e os anjos iam com ela. E quando os anjos chegavam, ela via os demônios, mas quando os demônios viam ela chegando com os anjos, né, os anjos corriam, os demônios corriam, eles ficavam com medo, desesperados. E então, todas essas coisas, irmãos, é real. Essa transferência, a pastora está falando dessa transferência. Pastora, tudo que você recebeu foi por meio de transferência? Foi por meio de transferência. A maioria, sim. Por transferência de unção. Mas assim, Por meio de honrar o profeta, né? não entendi. Por meio de honrar aquele profeta, pedir uma Honrar o transferência, profeta, o profeta, andar um pouquinho com eles, né? Andar, andar com eles, acompanhar eles, acompanhar, né? sugar Nem nessa, sugar desejar, unção, né? Desejar unção. Tem desejar pessoas unção. que às vezes recebem uma transferência de unção e acham que não acontece nada. Tem que insistir. Tem que insistir. O sobrenatural, às vezes, não é na hora que a pessoa quer, né? Então, ela tem que insistir ali na transferência de unção para estar materializando, né? É bom andar um pouquinho com o profeta, vamos supor, um ano mais ou menos, para estar materializando todos os sinais, né? Vamos dizer assim, receber a capa completa. E em relação às capas, explica um pouco sobre as capas, que a irmã estava falando das capas. Então, a gente faz a ativação das capas e das espadas espirituais. Cada capa tem uma cor, e as espadas também. E é para movimentar a nuvem de glória,
para libertação de altos níveis, para abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, né? O olfato, tem gente que sente o cheiro, né, do perfume do céu. Eu também sinto bastante perfume do céu quando eu estou orando. Eu já senti E também. é muito bom, né? Já senti no lugar que eu estava orando um perfume maravilhoso. Maravilhoso. É uma benção, é uma benção. As coisas, eu amo o sobrenatural, pastor. Eu Eu acho que também por isso amo. que Deus tem nos abençoado. Eu amo as coisas de Deus, eu amo muito meu Jesus, meu amado Espírito Santo, meu amigo. Então, não tem bênção maior de ficar na presença de Deus e, e receber os presentes de Deus que Ele dá, né? São presentes que Ele tem nos dado para a glória de Deus. Amém. Irmãos, nós já estamos chegando aí já 1 hora de live, eu não quero demorar muito para não ficar cansativo, né, para os irmãos, mas eu acredito que a pastora já colocou bastante doce na boca e tirou das pessoas e está todo mundo querendo aí essa unção, querendo conhecer mais. Então entre em contato com ela, façam a campanha, tá? Façam a campanha. Esses dias eu estou muito corrido, principalmente ainda por causa do seminário que vai ter agora. Eu estou muito corrido, estou dormindo pouco, trabalhando muito, dormindo pouco. Mas depois eu vou fazer essa campanha. Eu fiz uma vez com a pastora a campanha, mas depois vou fazer de novo. Como a pastora disse, você tem que insistir, não é assim. Tem gente que faz e já desiste. Tudo que a gente buscar de Deus vai ser colocado à prova. Tudo que você querer de Deus vai ser colocado à prova. Porque vai provar o seu coração. Se você só é um interesseiro, ou se você só é um aventureiro, ou se você realmente tem um coração apaixonado. E quando você tiver um coração apaixonado, você vai pagar um preço caro para viver isso, né? E eu fiz a campanha com a pastora. Eu lembro que toda 3 horas da manhã ela mandava um áudio pedindo para o Senhor enviar sinais. Senhor, envia sinais, envia as pedras. Em jejum também, jejuei. Não pude fazer igual ela fez, porque eu trabalho fora, não consigo, às vezes, estar tanto tempo assim, toda hora em oração, enfim. Mas eu fiz a minha parte, né? E aí eu fui entrar no carro, no meado da campanha mesmo, né? E eu acho que foi assim quando acabou a campanha, se eu não me engano. E quando eu abri a porta do carro, eu achei uma pedrinha, né? Não sei se os irmãos vão conseguir ver, que é uma pedra bem pequena, ela brilhante, e ela estava brilhando, eu guardei ela. Ela estava no banco do carro. Deixa eu ver aqui se dá para os irmãos enxergar. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, vocês conseguem ver alguma coisa aí? Meu foco tá ruim aqui. Peraí. Tem uma pedra, tipo um diamante, ela brilha, mas que o foco tá ruim, né? E apareceu isso aqui no banco do meu carro. E ontem, pastor, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem. Minha filha estava aqui no quarto dela, quando de repente materializou uma pena. Olha que linda! Que bênção! E ela ficou Glória a desesperada, Deus. achando que tinha um pássaro aqui no quarto, né? Mas não tinha nada aqui no quarto. Igual Eu acho que ontem entrou um só porque eu falei que ia fazer a live com a pastora já começou os sinais. Amém. Hein? Então, irmãos, o número dela tá aí, tá? Os irmãos estão pedindo o número tá aí. Deixa eu colocar. Você lembra o número, pastor? Eu vou colocar de novo aqui. Não, pode deixar que eu copio. Deixa eu pegar aqui o número. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar o número aqui que eu vou copiar. Vou jogar de novo aqui. Vou fixar aqui, tá bom? Tá fixado, irmãos, nas mensagens. Tá fixado lá em cima, tá bom?
o número, os irmãos entrem em contato, abençoa o ministério dela, honra. A unção que você honra é a unção que você atrai, a unção que você acredita é a unção que você recebe, a unção que você respeita é a unção que você vai carregar. Amém? Então, vamos fazer uma oração, pastor? Eu vou pedir para o pastor orar por todos, orar por nós. E ora aí, pastor. Vai, quem sabe alguém começa já a receber já, né? Alguma coisa, já transfere para esse povo essa graça, essa unção. Glória a Deus.